E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Grande Prêmio da Rússia 2021. Vamos falar um pouco hoje sobre a corrida do último domingo, que na minha opinião foi o melhor Grande Prêmio da Rússia que nós presenciamos desde que entrou no calendário da Fórmula 1 lá em 2014. Geralmente os grandes prêmios da Rússia são bem monótonos, mas dessa vez a emoção não faltou. Para começar, vamos para o treino classificatório no sábado. Os primeiros destaques do treino classificatório, na minha opinião, ficam por conta das trocas de motores do Max Verstappen, do Charles Leclerc e do Nicolas Latifi. Os três já iniciaram o treino no sábado, sabendo que iriam para o final do grid pela troca de motor que estariam fazendo nesse grande prêmio. Então foram três pilotos que só entraram na pista para fazer reconhecimento e algum ajuste necessário no carro. O Verstappen nem fez volta rápida no Q1. O Leclerc e o Latifi até passaram para o Q2, mas abriram mão do restante do treino. Um treino um pouco diferente por conta da pista molhada. Choveu muito antes do treino classificatório no sábado, inclusive a primeira corrida de Fórmula 2 do final de semana não aconteceu por conta das condições da pista. E o treino classificatório iniciou com a pista bem molhada e os tempos de volta estavam bem altos. E aí nós vimos um Q1 bem normal dentro do padrão das classificações que vem acontecendo no decorrer desse ano. Um Q2 com o Pierre Gasly caindo, o que nesse ponto da temporada para nós é uma surpresa, já que nós nos acostumamos a ver o Gasly classificando sempre entre os 6, 7 primeiros. Dessa vez ele caiu no Q2, ficou abaixo da sua normalidade, classificou apenas no 12º tempo. E o Vettel também caindo no Q2, ficando em 11º. O Vettel já não é tão novidade assim, mas vale o destaque aqui, já que o Stroll passou para o Q3. E aí sim, no Q3 é que as coisas ficaram bem interessantes. A pista começou a secar e já na reta final do treino, alguns pilotos começaram a arriscar voltas com pneus slick. E quem começou isso foi o George Russell, que mais uma vez tinha colocado a Williams no Q3 nessa temporada. E aí os três primeiros a trocarem para pneus slick ali no Q3 formaram as três primeiras posições do grid, pois foi preciso pelo menos 3 voltas rápidas após a troca de pneus para chegar em um aquecimento aceitável para conseguir superar os tempos de quem vinha fazendo bons tempos com pneu intermediário. E nós tivemos então um top 3 histórico no grid de largada. George Russell com a Williams na terceira posição, Carlos Sainz com a Ferrari em segundo e Lando Norris com a McLaren pole position, a primeira pole do Lando Norris na carreira. E um top 3 que quem dormiu lá em meados dos anos 80, anos 90 e acordou nesse final de semana achou que estava tudo normal. As três equipes que mais rivalizaram no decorrer da história da Fórmula 1 novamente compondo a ponta do pelotão. Foi muito bom ver esse grid de largada com essas três equipes na frente novamente na Fórmula 1. Decepção da Mercedes, onde todos esperavam a primeira fila com os carros pretos, Hamilton classificando em quarto após bater 2 vezes no Q3 e o Bottas classificando em sétimo, inclusive foi atrapalhado pelo Hamilton no momento em que o Hamilton bate no pit wall. Foi muito abaixo do que se esperava para as Mercedes. O Ricciardo classificou numa boa quinta posição com a McLaren, o Alonso classificou em sexto, vem mantendo uma boa regularidade, o Lance Stroll colocando a Aston Martin em oitavo, e vale um destaque também para o Pérez, que mais uma vez classificou mal pra caramba, ficou só na 9ª posição na classificação, com o Ocon da Alpine fechando o top 10. Após o treino classificatório vem a surpresa, que era o anúncio da troca de unidade de potência do Bottas, e a queda do finlandês no grid para 16ª posição. E a Mercedes anunciando que essa troca foi feita com objetivos táticos. Vai vendo. No domingo temos a corrida. Sainz toma a ponta na largada, o que é normal nesse circuito de Sochi, onde o segundo e o terceiro têm vantagem em relação ao pole, pela grande distância que se tem até a primeira freada da corrida. Quem tá na pole não tem vácuo para pegar. Do segundo para trás já existe a possibilidade de pegar vácuo e chegar na primeira freada com maior velocidade, tomando a ponta da corrida. E tivemos várias voltas do Grande Prêmio com Ferrari, McLaren e Williams ponteando a corrida. E isso foi muito bacana. No geral, foi uma largada e uma primeira parte de corrida muito boa do pessoal ali da frente, exceto Lewis Hamilton, que foi bem cauteloso na arrancada e foi sendo engolido pelo pelotão, caindo para a 7ª posição, o que é normal e é aceitável.
O Hamilton sabia que conseguiria buscar essas posições de volta na pista, ele não tinha nenhum outro carro para concorrer diretamente ali com ele, pois o Bottas estava lá para trás, o Verstappen estava lá para trás. Então o que ele fez foi se manter inteiro para fazer a progressão a partir dali. Só que o Hamilton não contava com tanta dificuldade para superar as McLarens mais uma vez. Ele conseguiu progredir no pelotão, até chegar atrás do Ricciardo. Depois disso ficou estagnado, até o Ricciardo fazer a sua primeira parada, e aí o Hamilton ter pista livre para conseguir andar mais rápido. O Verstappen, que largou lá do fundo do grid, largou da última posição, fez uma primeira parte de corrida muito boa. Largou com um pneu duro, foi para uma estratégia diferente, foi progredindo no pelotão e chegou a ficar 3 segundos do Hamilton, pouco antes da primeira parada para troca de pneus, ainda enquanto o Hamilton seguia preso atrás do Ricciardo. A estratégia magnífica da Mercedes de jogar o Bottas para trás no grid para segurar o Verstappen lá atrás só facilitou a vida do holandês, porque aí ele pôde se livrar bem cedo de um carro que poderia gerar alguma dificuldade mais adiante na corrida. É cada ideia que os caras têm pro Bottas. Enfim, foi uma primeira parte de corrida bem boa pro Verstappen. Porém, esse ritmo forte que ele impôs para subir o pelotão acabou com os pneus duros que ele tinha largado bem cedo. E a equipe chamou ele para fazer a parada para troca de pneus junto com o Hamilton, que tinha largado de médios. E quando Hamilton e Verstappen voltam do pit stop, o Hamilton tinha pista livre para conseguir acelerar. E o Verstappen ficou encaixotado no meio do pelotão. A partir daí, a corrida do Hamilton começou a render muito bem. E a do Verstappen ficou estagnada. Aquela evolução que o Verstappen vinha tendo até a primeira parada parou por ali. Mas quem ia fazendo uma jornada impecável era Lando Norris. Superou o Sainz na pista, ainda antes do Sainz fazer a sua primeira parada, disparou na liderança e foi embora, rumo à sua primeira vitória. Foi perdendo terreno para o Hamilton na parte final da prova. Em certa parte ele precisou reduzir bastante o ritmo para economizar combustível, porém, quando normalizou a situação e precisou responder, ele baixou o pé, respondeu, fez a volta mais rápida da corrida, tudo se encaminhava para ser um final de semana de campeão para o Lando Norris. Ia ser vitória, pole position e volta mais rápida. Até que a chuva resolve cair. Com a chuva ainda fraca, o Norris conseguia render melhor do que o Hamilton na pista. Ele dava umas escapadas, saía da pista, mas recolocava o carro no trilho e abria vantagem em cima do Hamilton. A equipe começa a chamar ele no rádio, dizer que a pista estava ficando muito molhada, que os pilotos estavam parando para botar pneu intermediário, e ele mandando o pessoal calar a boca e deixar ele pilotar. A Mercedes começa a chamar o Hamilton, e o Hamilton também vai se negando a parar, mas a chuva começou a engrossar bastante, principalmente na parte oposta da pista, depois da curva 5. E a Mercedes diz para o Hamilton que em parte da pista já tinha muita água acumulada e não tinha condições de passar com pneu slick. E aí o Hamilton para, mesmo contrariado, mesmo dizendo que, na opinião dele, estava parando de chover e que ia ser pior colocar pneu intermediário. E o Norris resolve seguir em uma decisão dele mesmo, tomada na pista, com base nas condições que ele percebia da parte em que estava mais seca, onde os pneus slick ainda rendiam mais do que pneus intermediários. Só que no outro lado do circuito estava caindo uma tempestade e não tinha condições de passar por lá com pneu de pista seca. Quando o Norris dá de cara com aquela tempestade, não teve o que fazer. Naquelas condições, tu acelera o carro não sai do lugar. Quando ele resolve sair do lugar, tu não consegue mais parar. E acabou sendo um trabalho árduo pro Norris conseguir levar o carro até os boxes, já tendo perdido a primeira posição, para aí sim colocar os pneus para chuva. Com essa confusão toda, Lewis Hamilton fecha o Grande Prêmio da Rússia de 2021 na primeira posição, para manter 100% de aproveitamento da Mercedes em terras russas e conquistar sua 100ª vitória na Fórmula 1. Mais uma marca daquelas que há 20 anos ou mais nem se imaginava que um dia alguém alcançaria. Max Verstappen brotou do nada na segunda posição. Foi um susto ali naquelas duas voltas finais. O cara que parecia ter se acomodado ali pela 7ª posição, fez a parada cedo para colocar pneu de chuva e acabou se dando bem. Conquistou um baita resultado Max Verstappen. Em termos de campeonato,
e pelas circunstâncias da corrida, tendo largado em último e já tendo feito a troca de motor, o resultado do Verstappen, chegando na segunda posição, foi muito melhor do que a vitória do Hamilton. E Carlos Sainz fechando o pódio com um merecido terceiro lugar. Belo trabalho do Carlos Sainz nesse final de semana. O Ricciardo também fechou mais um bom final de semana, terminando na quarta posição. Valtteri Bottas é outro que brotou do nada na quinta posição. O Bottas era o 14º colocado na 48ª volta, faltando 5 voltas para a corrida terminar. E 5 voltas depois ele cruza a linha de chegada no fim da prova na quinta posição. O Bottas definitivamente é o piloto mais inexplicável da Fórmula 1. O Alonso terminou na sexta posição e também fez uma corrida muito boa. Poderia ter chegado mais pra frente, não fosse toda a confusão ali no final. O Norris ainda buscou uma sétima posição e fez o ponto da volta mais rápida. Kimi Raikkonen fechou em uma bela oitava posição e levou mais uns bons pontos para Alfa Romeo. Sérgio Pérez terminou em nono, mas por culpa da equipe, o pit stop do Pérez para colocar pneu de chuva foi um desastre. Essa posição não reflete o que foi a corrida do Pérez, que na minha opinião está entre as 3 melhores dele nesse ano. Ele iria buscar um pódio se não chovesse e se a Red Bull não tivesse errado no seu pit stop. E George Russell mais uma vez fechando entre os 10 com a Williams. Chegou na 10ª posição. Outro belo final de semana do Russell nessa temporada. Lance Stroll deu mais uma estrolada na temporada, se enroscou com o Vettel, o seu companheiro de equipe, e a Aston Martin vai ficando para trás no campeonato. O Pierre Gasly também ficou aquém do que ele vem fazendo, não foi um bom final de semana para o Gasly. E o Leclerc também, que vinha fazendo uma corrida boa, considerando a sua primeira parte. O Leclerc foi evoluindo no pelotão junto com o Max Verstappen. Ali no final, acabou optando por seguir com os pneus slick quando a chuva tinha engrossado e acabou indo para o final do pelotão. No mais, tudo dentro do esperado. Vale também citar que o Antonio Giovinazzi correu a corrida inteira, desde a largada, sem rádio, sem comunicação com a equipe. Terminou lá para trás, mas convenhamos que fazer uma corrida inteira sem se comunicar com a equipe, só observando as placas dos boxes, é uma superação. Então foi no mínimo interessante essa corrida de Giovinazzi. Muitos pilotos, após algumas voltas sem comunicação, se retiram da corrida. Ele foi até o fim. E em relação ao Lando Norris, que foi o protagonista desse final de semana e que tomou conta dos grupos de discussão de Fórmula 1 de domingo pra cá. Muita gente criticando o Norris por não ter obedecido a equipe, por ter sido prepotente e jogado a vitória fora, e muita gente elogiando, dizendo que o cara foi corajoso, teve personalidade, bateu no peito e tomou a sua decisão ali naquele momento, que não deu certo, mas que mostrou força por parte do garoto. Na minha opinião, foi um erro, sim, do Lando Norris. Foi um erro que custou que poderia ter sido a sua primeira vitória na carreira. Se ele tivesse seguido as ordens da equipe e tivesse feito a troca de pneus, a vitória teria vindo. Ele não tinha a percepção da tempestade que estava caindo na parte oposta da pista. E a equipe tinha, e estava passando isso para ele, ou pelo menos estava tentando passar, para argumentar a necessidade de parar e colocar pneu de chuva ali naquele momento. Nessas circunstâncias, quem tem prioridade na tomada de decisão é quem tem mais informação na mão, que nesse caso era a equipe. Mas, na minha opinião, é um erro totalmente aceitável dentro das circunstâncias e dentro dessa fase da carreira do Lando. O Norris não está disputando o título da temporada, ele não está contando ponto a ponto no campeonato, ele não tem necessidade de garantir algum bom resultado, ele ainda pode se dar ao luxo de tentar algo mais sem ter o peso do mundo nas costas. É o piloto mais regular da temporada e que raramente comete erros. É difícil nós vermos o Norris errando na pista. E é exatamente por isso que ele está hoje numa posição na tabela do Mundial que pelo certo não seria dele. Para ele se tornar um grande piloto e ir para o patamar dos grandes da categoria, ele precisa, além de pilotar bem, ser muito regular, o que ele já é beirar um pouco mais o limite. E para fazer isso, em certas ocasiões, ele vai ter que bater no peito, vai ter que assumir a responsabilidade e fazer acontecer. E fazendo isso, ele vai errar ainda em várias outras situações. Mas ele vai crescer, ele vai se desenvolver e vai acertar em outras tantas. E é essa soma de erros e acertos que ele vai ter no decorrer da carreira
enquanto ele beira o próprio limite, que vai levar o Lando Norris ao patamar de campeão mundial algum dia. Se ele não tiver esse tipo de atitude que ele teve no último domingo, ele vai ser só um bom piloto. E eu não tô aqui cagando tese. Isso que eu tô falando tá na nossa frente. É só olhar para a história do cara que conquistou a sua 100ª vitória na carreira nesse último domingo. Considerando os desempenhos do pessoal nesse último final de semana, como ficou a banda do Grande Prêmio da Rússia 2021 aqui do Rock'n'Race. Os fãs de Hamilton e Verstappen, que me desculpem, mas esses caras não vão entrar na banda do Grande Prêmio da Rússia. O Hamilton derrubou mecânico nos boxes na sexta, bateu 2 vezes no treino no sábado, não ia ganhar a corrida se não chovesse, e o Verstappen só ia terminar em 7º e olha lá, talvez perdesse a posição pro Leclerc ainda antes da prova terminar. A banda dessa semana vai ficar para os caras que alinharam os 3 carros das equipes que mais disputaram provas na história da Fórmula 1 até os dias de hoje, nas 3 primeiras posições do grid, e que fizeram boa parte da corrida ponteando ela no domingo. Carlos Sainz, George Russell e Lando Norris fazem a banda do Grande Prêmio da Rússia 2021 aqui do Rock'n'Race. E para os backing vocals nós vamos colocar o Fernando Alonso, porque o Alonso fez uma corrida muito boa, merecia ter chegado mais pra frente, e porque o Alonso fica bem pra caramba de backing vocal. E a van da banda essa semana vai ser de luxo. Ah, se eu tivesse tocado em banda com uma van assim, eu carregava a aparelhagem com gosto. Me perdendo em teus beijos, no compasso sem refrão. Daqui a 2 finais de semana nós teremos o Grande Prêmio da Turquia. Temos uma tendência de vantagem para a Red Bull nesse circuito, mas é uma vantagem leve. E para quem lembra do que o Hamilton fez na Turquia o ano passado, não dá para duvidar de nada. E fica a expectativa para vermos se a McLaren já é uma realidade junto às equipes da frente do pelotão, ou se foi só o benefício dos longos trechos de alta de Sochi e Monza. Ficam esses destaques os mais importantes para observarmos daqui a 2 semanas no Grande Prêmio da Turquia. Mas até lá, nós vamos nos falando ainda. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se curtiu, não esquece de deixar um like e de se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e nós vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais! Sempre no final das contas eu acabo só.